Bom dia. Antes de tudo, agradeço a organização do evento, ao Felipe. A gente vem se falando há algum tempo, tentando casar a minha vinda aqui com outras coisas que eu venho fazer no Rio de Janeiro. Eu tenho vindo bastante aqui, desde o ano passado. É sempre um prazer. Passei muitas férias aqui, eu vinha contando para o Felipe e para a Ilana. Meu avô morou a vida inteira aqui, em Copacabana. Então, essa ideia de trocar umas ideias com vocês sobre contra o mundo melhor, vocês devem imaginar o quanto esse título desse livro já me criou de problema em vários lugares. Porque, afinal de contas, como uma pessoa pode ser contra o mundo melhor? Só alguém, tipo, doente mental, louco, ou melhor, não poderia falar assim porque eu já estaria sendo politicamente incorreto, usando essa expressão. Mas assim, eu vou contar para vocês então um pouco a história de como esse livro aconteceu, como ele foi escrito, quais são os itens, né? Estava pegando até uma cola aqui para ver o índice dos textos que eu mesmo escrevi, né? Porque eu escrevi esse livro em 2010, né? Ele saiu no final de 2010. A editora, então Leia, que é uma editora portuguesa, estava chegando no Brasil, e uma das linhas de produto deles, que eles queriam instaurar no Brasil, era uma filosofia fora da academia. Porque eu sou um homem de academia, adoro a universidade, gosto de dar aula. Eu descobri que eu gostava de dar aula quando eu estava em crise na medicina, e não queria mais dar plantão, e eu casei muito cedo, com 22 anos, com 24 anos eu era pai, conheci a minha mulher no kibbutz, em Israel, e eu já era pai, era casado, então de repente a vida ficou séria. E aí eu começava a perceber umas coisas estranhas entre eu e a maior parte dos meus colegas, que não era casado, não tinha mulher, não tinha filho. Então a vida é sempre mais ou menos brincadeira quando você não tem filho, né? É claro que não é que não sejam coisas sérias, mas quando o filho aparece, sempre a realidade, você toma um banho de realidade, assim. Claro, se você for um pai escroto, não faz diferença nenhuma. Eu estou falando se você não é um pai ou uma mãe escroto. Então, a editora chegou e ela me propôs, um dia, eu estava na FAAP nesse dia, uma jovem editora, então, a Tainã, lá de São Paulo, ela me propôs, olha, a gente vem acompanhando o seu trabalho na Folha e a gente acha que você tem o perfil para fazer uma filosofia no mercado público, né, fora da universidade, discutir com as pessoas que não têm uma formação filosófica profissional. E eu passei ao tema da universidade, porque isso eu aprendi muito na sala de aula, né? Discutindo coisas com os alunos, para ler um pouco de uma certa... A moral, né? Eu estou falando moral aqui como hábitos e costumes, tá? A moral, ela tem muito de ter uma certa matéria na moral pública que é uma coisa meio hipócrita mesmo. Uma coisa meio... Sabe aquela frase, a mulher de César tem que parecer honesta, mais do que propriamente ser honesta? Se tiver que escolher entre uma coisa e outra, que escolha a primeira. Se ela for honesta também, melhor, mas se não der, pelo menos pareça honesta. Portanto, existe uma certa realidade no convívio público que é uma zona meio cinzenta. Só pessoas muito mal educadas falam a verdade o tempo todo, né? Pessoas educadas que têm um trânsito social sabem que esse trânsito social está construído em cima de algumas omissões, né? Se um amigo seu faz um regime super duro e você pergunta para você emagrecer, você fala não, você engordou, você é um amigo ruim, né?
Se você for um médico, então você deve falar a verdade, ainda mesmo com jeitinho, nesse caso. Mas um amigo não deve falar isso. Então, eu fui percebendo ao longo dos anos, eu comecei a dar aula, eu descobri que eu gostava de dar aula dando aula de inglês, né? Porque eu não queria mais trabalhar com plantão, não queria mais ganhar dinheiro com isso, não queria ser médico, e estava na época meio fazendo teatro. Imagina, casado com um filho, não queria ser mais médico, tinha que ganhar dinheiro e estava fazendo teatro. Imagine que vida organizada que não era, né? E então eu descobri que eu gostava de dar aula, e isso foi uma das coisas que me empurrou, então, para a minha decisão de fazer filosofia. Abandonar tudo, teatro, medicina, tudo isso para fazer filosofia. Que foi uma opção louca. A vida, a chance de dar errado na vida é sempre maior do que dar certo, né? Inclusive porque no final das coisas, todo mundo enfrenta uma série de problemas. No final das contas, no final da linha, a morte das pessoas que você gosta, né? Então, se a gente fosse, cada um de nós, um filme, seria um filme que o final sempre é infeliz, né? Mas isso, no meio dessa história, você inventa coisas, faz, luta, combate. Eu tenho um pouco essa visão de mundo que está presente aqui no livro, né? Eu apresento a minha visão de mundo como uma visão cética e trágica no livro. Quer dizer, trágica no sentido de que eu acho que o ser humano, o mundo é meio opaco, a gente não sabe muito bem qual é o sentido dele, e a gente faz o que pode no meio dessa briga. E cético, isso foi o trágico também foi, mas o ceticismo foi uma coisa que me formou na faculdade de filosofia. Eu fui muito impactado pelo ceticismo grego. E foi pelo ceticismo grego que eu cheguei a uma postura política conservadora. O que no Brasil é um termo que a gente domina pouco, e muitas vezes, muita gente, principalmente na universidade, acha que quando alguém diz que é politicamente conservador, é uma pessoa que, sei lá, chuta a cabeça de velhinha na rua. Né? Acha que é gente que é a favor das pessoas serem escravas. É só falta de conhecimento mesmo. Eu costumo dizer que é falta de bibliografia, né? É só falta de leitura. Porque no caso específico, inclusive, do Brasil, mais especificamente, inclusive quem movimentou a abolição da escravatura no Brasil foi Joaquim Nabuco, que era o conservador. Então, mas isso é uma coisa que também, a minha intenção não é fazer uma discussão política no sentido de debater política. Quando tiver perguntas, vocês podem fazer, mas não é essa a minha intenção, porque o livro não é exatamente um livro político. Eu costumo falar nos meus textos na Folha que eu só falo de política quando eu sou obrigado, né? Quando tem alguma coisa que me empurra para o debate político. Porque o debate político normalmente é um debate meio chato. No mundo acadêmico ele é chato porque só se fala a mesma coisa. E uma coisa que eu fui descobrindo no meu dia a dia como professor, vou contar uma história para vocês. Eu fui convidado por um grupo de alunos, como aqui, né, lá na PUC de São Paulo, num evento de jornalismo. E o jornalismo da PUC, ele está começando a mudar um pouco, mas era um lugar onde muitos alunos eram ensinados que o melhor lugar para trabalhar no mundo seria no jornal em Cuba, né? Sim. Eu tenho alunos de cinema da FAAP, que é uma universidade que custa R$3.000 por mês, né? Que tem professor que fica colocando na cabeça dos meninos que eles têm que ver como é o cinema em Cuba. Eu não tenho, acho que sim, tudo bem, você pode ver como é o cinema em Cuba, assim como você pode ver como é o cinema em vários lugares. No caso de Cuba é interessante, inclusive, para saber como eles conseguem fazer cinema não tendo frango para comer, né? Mas, assim, o que eu quero dizer, assim, nesse evento de jornalismo, foi o centro acadêmico que me chamou, e sentou no meu lado, era uma menina, ela estava comigo e tinha 3 professores. Um era um professor trotskista da USP, um cara do Press Agents do MST, né? E mais um professor, esse da PUC, esse mais light, que inclusive trabalha no mercado. Nada como você trabalhar no mercado, enfrentar o dia a dia, para você começar a perceber que às vezes a coisa não é como se fala que é. Um dos motores do meu trabalho hoje, ele nasce do chão da sala de aula, que é quase uma espécie de irritação de ver como existem grande parte dos professores continua falando só uma coisa para os alunos o tempo inteiro, né?
e só dando 3 ou 4 livros para as pessoas lerem na faculdade. Né? Não sei como é essa realidade do direito, imagino que a maior parte de vocês seja de direito, todos, mas no mundo das ciências humanas, digamos, teóricas e não aplicadas, como no caso do direito, né? Ainda que comunicação seja uma ciência chamada ciências sociais aplicadas, nesse mundo mais teórico, essa menina virou para mim e falou assim: professor, a gente ouve essa história do primeiro ao último ano, é o mesmo discurso o tempo inteiro. Então, assim, a minha tese nesse livro, na realidade, Contra um Mundo Melhor, esse título foi um título que eu dei no começo do livro. No meio do livro eu quis mudar, porque achei que o livro não estava falando só disso, e a minha editora falou: não, a gente vai manter esse título, porque esse título vende. Né? Na realidade, esse livro foi um balão de ensaio para o Cria Politicamente Correto, que esse vendeu feito água, e ainda vende. Né? Quer dizer, é a prova de que você pode ganhar dinheiro no Brasil com filosofia. Eu provei isso. Né? Agora é só outros continuarem a fazer a mesma coisa. Né? E não é um livro de autoajuda, eu não escrevo autoajuda. Não porque, né? Eu acho que se você está no leito de morte e está lendo um livro de autoajuda, tudo bem. Faz sentido. Agora, lembra que eu falava para vocês que eu acho que grande parte da vida se dá num certo ambiente um pouco cinza? Quando a gente é mais jovem, e eu tenho 53 anos, né? Eu lembro quando eu tinha 20, 21, 22, 23, 18, 19, eu vivi na época da reconstrução da Uni. Eu era aluno de medicina da Federal da Bahia, o primeiro congresso de reconstrução da Uni depois da ditadura foi lá, na praia. Super bom, assim, principalmente depois das reuniões. Né? Então, o movimento estudantil sempre foi muito divertido nesse sentido. Eu fiz um movimento estudantil nessa época, né? Participei de centro acadêmico, desde o que hoje se chama de ensino médio. E quando a gente é mais jovem, a gente tem uma natural vocação a ter uma percepção do mundo mais simples. É normal isso. Inclusive porque não dá para ser diferente. Se você não tiver uma percepção de mundo mais simples quando é jovem, é porque você é um puta de um azarado. Que aconteceu já muita coisa ruim com você. O normal é que a própria saúde física em você leve a você ter uma apreensão da vida mais aberta. Eu acho que isso tem a ver até com o próprio corpo, com a experiência do corpo. Porque, com o passar dos anos, o que a gente descobre é que o corpo não é seu. Você, quando é mais jovem, tem a impressão que ele é. Depois você descobre que ele não é seu. Os remédios ajudam ele a continuar a ser seu. Mas com o passar do tempo, ele vai dizendo não. Não vou fazer, você não vai acordar hoje, você não vai comer isso que você quer, não vai dar certo, né? Ou seja, você vai ter uma experiência um pouco de uma certa humilhação. Quando você é mais jovem, não. Então é normal, né, que as pessoas mais jovens, quando você está na universidade, você tem uma percepção de mundo, inclusive de que você pode abraçar o mundo com as pernas, com as mãos e tudo mais. Mas à medida que você vai amadurecendo, você vai descobrindo que não é bem assim. Né? Ao mesmo tempo, esse livro ele tem uma pegada assim, que é um certo ceticismo com os projetos contemporâneos de mudança de mundo, que tem muito a ver com o título. Né? No começo do livro eu digo assim: se você acredita muito em você, se você recicla lixo, se você está mais preocupado com o Cio Panda do que gente, sei lá, eu não lembro exatamente todas as coisas que eu escrevi. Eu falei: esse livro é escrito contra você. Eu espero que você se sinta muito mal lendo esse livro. Tá? E se você continuar lendo é porque você é masoquista. Eu devo ter dito alguma coisa desse tipo. Mas eu coloco um epígrafe nesse livro, que é de um filósofo romeno, chamado Émile Cioran. Não sei se alguém aqui já leu, mas eu recomendo a leitura, principalmente para aquelas pessoas que tiverem uma alma assim, mais trágica. Né? Cioran, escreve com C. Ele é publicado pela editora Rocco aqui no Brasil. Tem alguns livros dele publicados aqui. Émile Cioran. Ele escreve num livro chamado Do Inconveniente de Ter Nascido. Já sentiu a pegada, né? Do Inconveniente de Ter Nascido. Em que ele fala assim: o que eu sei aos 60, eu sabia aos 20. 40 longos anos de um trabalho inútil de verificação. Quer dizer,
Isso que eu acabei de falar, que faz parte do meu livro, é um pouco contraditório com o que eu estava falando antes. Quando você é mais jovem, você tem uma ignorância que é natural da sua condição. Mas, ao mesmo tempo, o subtítulo desse livro é Ensaios do Afeto, porque assim, eu sou na realidade uma pessoa bastante romântica, tá? Inclusive no sentido filosófico. Os românticos é um movimento literário e filosófico, né? Eu não gosto muito do romantismo político, porque esse daí chama-se Jean-Jacques Rousseau. E a moçada que acha que o mundo vai ser melhor quando as pessoas aprenderem a dividir tudo, a partilhar tudo, a se amar, o que eu acho que é uma ilusão. E na realidade hoje é uma espécie de marketing. Tem gente que ganha dinheiro fazendo com que os outros achem que isso é possível. As comunidades hippies acabaram na primeira hora que 2 caras brigaram por causa de uma mina, como se fala em São Paulo. Não sei se fala aqui assim, mina. Não, né? Isso é coisa de paulista. Mulher. Quando 2 manos brigaram por causa de uma mina, como se fala em São Paulo. Isso é papo de corintiano, eu não sou corintiano. Não entendam mal. Mas é uma linguagem tipo corintiano de São Paulo, né? 2 manos brigaram por uma mina, acabou a comunidade hippie, né? Então, existe uma suspeita no meu pensamento, e está presente nesse livro, e está muito ligado ao Contra o Mundo Melhor, especificamente, que é algo na condição humana não muda, né? Isso não necessariamente é para ruim ou para bom, mas algo não muda. Algumas coisas se repetem, meio a gente não sabe porquê, sabe um pouco, não tem muita certeza. Como, por exemplo, o que há no nosso comportamento que é evolucionariamente determinado, no sentido darwinista, né? Ou o que pode ser construído no sentido social. Aquilo que em inglês se fala a oposição entre nature e nurture, né? O que é nurture, no sentido do que é construído pelo meio ambiente, e o que é nature, no sentido que a gente recebe. Esse é um debate infernal, mas na academia, normalmente, se você não disser que tudo é socialmente construído, xingam a sua mãe, né? Então, eu fui com o tempo construindo um desejo muito movido pela minha experiência de afeto, por isso que eu falava, eu sou bastante romântico no sentido de achar que não há dúvida que na experiência moderna a gente tende a ser muito estratégico, muito calculador, né? Sabe, tipo, pensar a vida como previdência privada o tempo inteiro, né? Você está com 18 anos, já começa a fazer sua previdência privada, porque afinal de contas você não vai ter sempre 18 anos, então você já deve começar a fazer seus cálculos, guardar seu dinheirinho, coisas assim. Existe alguma coisa na vida moderna que é um tanto esmagador em você achar que tudo vai dar certo se você for uma pessoa racionalmente orientada. O romantismo, na realidade, é um grande mal-estar com isso. Ele já nasceu assim, né? Final do 18, começo do 19, é um discurso sobre como algo no ser humano se perde quando ele se torna muito estratégico. Eu venho, aos poucos, descobrindo, recentemente um aluno meu na minha disciplina de mestrado e doutorado na PUC, que eu deixei de dar aula na graduação, só estou na pós, perguntou para mim assim: Pondé, eu acho que você é um romântico, você é um autor romântico. Essa fala meio que pegou pesado para mim, né? Isso foi há 2 semanas atrás, antes da Semana Santa. Porque isso é uma coisa que eu venho... eu sempre, na vida, eu sempre fui obcecado por fazer o que eu gosto. É disso que eu estou chamando romântico. Sempre fui obcecado por fazer o que eu gosto. Isso pode ser facilmente identificado com uma postura romântica. Imaginam, abandonar a carreira médica para ser filósofo. Tudo para dar errado. Eu dei uma sorte do cacete. Uma das sortes que eu dei foi do avanço da sociedade de mercado no Brasil, que podia ser bem melhor do que é se parasse me encher o saco, né? Ela podia ser ainda bem melhor do que ela é, bem menos amarrada. Mas a melhoria da sociedade de mercado no Brasil acabou criando fenômenos como, só para dar um exemplo, que é um clichê já, que tem tanto aqui quanto em São Paulo, que é chamada Casa do Saber, né? Em São Paulo se chamava de Das Lusp. Lá no Abril, que era um jeito de falar mal da Casa do Saber, né?
Mas normalmente todo mundo que falava mal da Casa do Saber, quando a Casa do Saber foi convidada para dar aula, ficou super feliz. Né? Primeiro porque continua pagando muito acima do mercado acadêmico. Né? E depois porque pegou a coisa tipo, Casa do Saber é chique. Então você dá aula na Casa do Saber é chique. E nós, seres humanos, isso é a minha grande crítica à moçadinha do mundo melhor, né? Que na realidade para mim é uma espécie de marketing isso, tá? Eu acho que a gente corre atrás do prejuízo a vida inteira. Acho que algumas pessoas de fato se dedicam a sua vida a causas importantes, né? Porque tem um temperamento XY. Eu estudei psicanálise, que foi minha primeira tentativa de salvar a medicina foi ser psicanalista, né? E eu descobri que eu não ia conseguir porque eu não tinha paciência. Quando eu comecei eu nunca cliniquei como psicanalista, mas atendi na faculdade de medicina em psicologia médica e psiquiatria. E eu comecei a perceber que tinha algumas pessoas que eu tinha vontade de mandar lavar um tanque de roupa suja. Né? É claro que tem pessoas que de fato têm um sofrimento mesmo, não estou dizendo que não tem, né? Eu sou casado com uma psicanalista, se eu falasse isso, ela me põe para fora de casa. Eu não. Faço análise há 200 anos, não é? Não estou dizendo que não é. Mas eu não sou uma pessoa que tinha muita paciência para alguns quadros assim que eu achava que... Tenta arrumar sua casa primeiro, como às vezes eu escrevo na Folha, moçada que não quer arrumar o quarto, resolve mudar o mundo. Né? Assim, por quê? Porque arrumar o quarto é um saco. Né? Você tem que arrumar o quarto todo dia, ele desarruma todo dia. E aí você tem que arrumar todo dia de novo, né? E aí vem a sua mãe enchendo o seu saco, mandando você arrumar o quarto, você tem um monte de coisas mais importantes para fazer. É mais fácil você não arrumar seu quarto e querer arrumar o mundo. Eu fui constituindo uma suspeita cética, né? Eu cheguei ao pensamento que a gente chama em filosofia liberal conservative em inglês, pelo ceticismo. Né? Não sou uma pessoa religiosa, né? Nunca fui, assim, de prática religiosa. Eu cheguei a essa posição liberal conservative que aquele filósofo inglês chamado Michael Oakeshott, que é praticamente desconhecido no Brasil, né? Talvez alguns de vocês aqui conheçam, já por um certo viés de gosto, né? Mas é praticamente desconhecido. Só tem um livro dele, traduzido pela Top Books, que é aqui do Rio, inclusive, né? Que é sobre a história, um volume dele sobre teoria da história, em que ele fala que o pensamento liberal conservative britânico, que hoje não tem nada a ver com a Inglaterra, hoje a Inglaterra, inclusive, aprovou um órgão de controle da imprensa, né? E aqui na América Latina, que está todo mundo babando para controlar a imprensa, né? Em nome do bem, eu normalmente sou uma pessoa que eu sou desconfiado de gente que se acha do bem. Eu tenho meio que preconceito. Eu tenho um monte de preconceitos. Eu sei que hoje em dia é certo dizer que ninguém tem preconceito. Mas eu tenho um monte de preconceito. Você não tem os preconceitos normalmente oficiais, né? Mas eu tenho preconceito contra gente, por exemplo, que acha que vai salvar o mundo comendo um tipo de comida. É aquele tipo de gente que... né? Não tenho nada contra quem não come carne vermelha, né? Não é isso. Mas eu tenho preconceito contra gente que associa ao seu ato de não comer carne vermelha uma certa atitude moral, né? Ou gente que em São Paulo, isso é uma coisa, talvez aqui no Rio já seja mais antigo, mas os paulistanos descobriram a bicicleta, que a gente chama ela de bike. Pobre fala bicicleta, a moçada da Zona Oeste em São Paulo fala bike, né? E de uma franja da Zona Sul em São Paulo. Então, assim, e aí você tem uma série de ciclovias agora em São Paulo. Se você tiver no carro com o seu filho, tiver pequeno, né, de correr o risco de atropelar alguém numa bike, é melhor deixar seu filho morrer e não atropelar a pessoa na bike. Porque isso bike, bicicleta pode, falando bike. Bicicleta pode bike. Né? Então, assim, veja, não tenho nada contra isso. Inclusive, tenho 3 bikes. Né? Não tenho nada contra isso. Assim como não tenho nada contra animais, tenho 5 cachorros. Mas, assim, tenho 3 em casa e 2 na casa de campo, no interior. Então, assim, esse livro ele foi se construindo assim um pouco como a tentativa de criticar uma modinha, um tipo de comportamento, né? E esse comportamento que eu suspeito
fortemente, e acho que a esquerda, grande parte da esquerda, estou usando o termo aqui no sentido um pouco solto, tá? Esse tipo de comportamento e esse certo marketing de comportamento, como eu falo, acho que nesse livro eu chego a usar a expressão, talvez, esse marketing de comportamento, que é uma coisa assim, se eu sou a favor de um mundo melhor, eu sou uma pessoa melhor. É esse tipo de pessoa que eu tenho preconceito. E eu tenho até, às vezes, medo de gente que acha que está salvando o mundo, assim, porque uma das grandes polêmicas que eu enfrentei na Folha nesse ano, porque eu já tive grandes polêmicas, e assim, todo dia alguém manda um e-mail pedindo para cortarem minha cabeça, para me demitirem. Normalmente são pessoas que gostam do debate, são democráticas, elas abraçam a diversidade, elas acreditam na diversidade, contanto que você não tensione o debate, né? Fale o que elas acham. Isso eu descobri na universidade. Eu sou um cara que vivo na universidade, tenho orientando de mestrado, doutorado, grupo de pesquisa no CNPq, sabe essas coisas que você tem na universidade, assim, né? Quem trabalha na universidade, então, todo dia, né? Relatório CAPES, acabamos de passar pelo maldito relatório CAPES, maldita nota, né, para garantir bolsa, toda essa burocracia da universidade a serviço da produtividade, né? Então, assim, esse meu horror à burocracia também é romântico. Isso eu estou fazendo, é um processo de autodiagnóstico que eu venho fazendo nos últimos tempos com relação a isso. Eu sempre gostei de filme romântico, adoro história de amor, essas coisas. Eu acho que quem nunca amou de fato na vida, nunca ficou doido assim por uma mulher ou por um cara, se for mulher ou tanto faz, sua orientação de time, mas assim, quem nunca teve esse tipo de experiência, eu acho que perde mesmo grande parte da vida. E isso é muito romântico, né? Mas assim, eu fui construindo uma suspeita de que isso era uma espécie de neopuritanismo. Sabe, assim como tinha o puritanismo antigamente, né, século XVI, XVII, principalmente no mundo calvinista, que era caracterizado por uma enorme hipocrisia social, né? Por você passar a imagem de que você é muito reto. Só que o puritanismo clássico, o cristão, ele tinha uma vantagem sobre o atual. O cristianismo está montado na ideia de que você tem um pecado dentro de você. O conceito de pecado é um conceito muito legal, hein? Legal no sentido que é um conceito que descreve problemas no ser humano, né? E é aquela coisa assim, quando você deseja muito uma coisa, você quer muito uma coisa, consegue controlar a sua vontade, é bom para você descobrir o que você é. Eu costumo dizer que eu só acho que só quem pode falar sobre moral e ética é quem tem vícios. Quem não tem vício devia falar de outra coisa, sei lá, jardim. Ou, sei lá, transporte público, qualquer outra coisa. Mas não de moral. Porque só quando você tem alguma coisa que você não consegue se controlar, você jura que você não vai fazer, aí chega de noite, você faz, aí acorda de manhã e putz, fiz de novo, e aí você promete que não vai fazer, ou seja, um sentimento de que alguma coisa em você se impõe, é que dá para entender o que é esse combate contínuo, sem necessariamente o caráter teológico, que não tem a intenção aqui de desqualificar, mas simplesmente não é minha intenção discuti-lo aqui. Então foi se construindo em mim uma certa suspeita de que havia nesse puritanismo novo uma coisa pior, que é a seguinte: nele não existe culpa. É diferente, eu sou do bem, eu quero melhorar o mundo, mas tudo que há de errado no mundo, a culpa é de outros, nunca minha. É do capitalismo, nem se você aprende no jardim de infância. Falar mal do capitalismo é uma coisa assim, não, é o capital, assim. O mundo sempre foi mais ou menos um lixo, certo? Ele sempre foi difícil pra cacete, a gente sempre se matou, a gente se mata acreditando em Deus, a gente se mata em nome de sendo contra Deus, a gente se mata seja lá por que for. Não estou dizendo que isso é bonito, isso é uma coisa que vem pautando o meu trabalho público. Se é para ser todo mundo, a gente tem que ser meio mentiroso no dia a dia, né? Porque como é que você vai falar os segredos da sua alma o tempo inteiro? Quem tem um pouco de experiência de vida sabe que a vida é meio melada, certo? Você tem certos desejos, certas coisas que nem sempre se enquadram. Eu aprendi muito
organizando. Eu só leio autores que me ajudam a entender como que eu vejo o mundo, né? Eu acho que os autores que a gente gosta porque já pensava mais ou menos como eles. E aí quando leu, esse cara falou isso. Na realidade, né? Um cara que me deu muito essa sensação, eu acabei mês passado de entregar um livro sobre ele, é o Nelson Rodrigues, né? Que eu acho que estava certo praticamente em tudo que falava. Tudo, certo? Quando você aprofunda como as coisas são colocadas na obra dele, do jeito que aparece, né? É uma belíssima mistura de cristianismo, apesar de que ele nunca foi religioso de fato, mas acreditava em Deus, de família protestante. Há um Freud fundo nele ali dentro, né? Um Dostoiévski muito fundo. Então, uma compreensão muito grande da natureza humana. Isso é o que me encanta. E eu lamento que a discussão pública no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil isso é bastante duro, entre nós a discussão pública é uma discussão morta, morna, onde grande parte daqueles que atuam falando coisas que é bonitinho falar. Ou porque tem medo. No jornalismo, tem muita gente que tem medo de escrever, tem medo do leitor. Porque, como eu falava, todo dia a gente recebe e-mail e carta pedindo a cabeça. No caso da Folha de São Paulo especificamente, as pessoas não sabem que quando você pede a cabeça de alguém, a pessoa fica mais forte dentro do jornal. Isso é uma característica que não é todo jornal que é assim, a Folha de São Paulo é assim, né? Quando você conta-se inclusive o número de cartas de gente falando mal de você, e-mail falando mal de você, isso levanta a sua bola. Aquilo que se chama em jornalismo levanta a temperatura do jornal. A função do colunista é levantar a temperatura do jornal, né? Mas grande parte dos colunistas entre nós acaba não fazendo isso. Então, o que eu tenho combatido sistematicamente é uma certa mentira no debate público. E, como eu dizia, uma das grandes polêmicas que eu enfrentei nesse ano, inclusive com ameaças que se perguntava, ameaças de morte, né, ameaças de processo, né? Assim, minhas colunas, eu de alguns colegas, outros da Folha, passam pelo jurídico do jornal antes de ser publicado, sempre, né, para garantir. Eu não creio nas bruxas, pero que elas hay, né? Então é bom mandar um advogado ver, né, para garantir que não vai aparecer nenhuma bruxa caindo do céu querendo te pegar. Então, eu tenho o meu advogado pessoal que também me acompanha, então eu aprendi essa coisa chamada de advocacia preventiva, que é um diabo de um vício, né? Você acaba não dando um passo sem um advogado. Quando você está inserindo um pouco no debate público, isso é urgente, porque hoje uma das formas de você calar as pessoas que acreditam que você deve discutir as coisas, debater, que de fato diferenças devem aparecer, e por que devem aparecer não significa que eu tenho que te amar, né? Porque normalmente a moçada a favor do mundo melhor é o mundo melhor que eles têm na cabeça. São as pessoas que eles acham que tem que existir. Tem uma frase de um filósofo britânico chamado Edmund Burke, né, que também não é muito comum na literatura, nas ciências humanas entre nós, mas muita gente conhece. É uma frase que eu acho lapidar, né? É uma expressão na realidade. A primeira expressão que ele usa que é closet theories, teorias de gabinete. Ele critica muito Rousseau, que é um exemplo desse mundo, a moçada para o mundo melhor. É o Rousseau. A vida dele atesta bastante isso, né? Viveu grande parte da vida graças a, digamos, marquesas e duquesas ricas, em que ele dava tipo aula de filosofia particular, passeando pelos castelos. Tem até um castelo lá no Vale do Loire, Chenonceau, que ele frequentava lá e dava aulas para a marquesa. Enquanto que os 6 filhos dele e as mulheres e a mulher dele ficaram loucas e miseráveis e foram morar no orfanato. E aí o Burke fala uma frase sobre o Rousseau, que ele chamava de filósofo da vaidade, né? Que era muito boa, que é: esse tipo de gente que ama a humanidade e detesta seu semelhante. É assim que eu vejo a moçadinha do Para o Mundo Melhor. Ama a humanidade e detesta seu semelhante. Não no sentido que a gente ama todos os semelhantes. Tem uns semelhantes que são um pé no saco mesmo. E que para você não acabar com ele, você acha que tem que acabar, você tem que se controlar ou tem que ter polícia. Porque senão você vai lá e acaba com a figura.
Essa história que dá, sabe esse povo que acha que vai acabar o conflito no Oriente Médio com um ciclo de cinema iraniano? Se você esticar um pouco a corda, a moçada se mata lá há uns 4.000 anos, pessoal. Se você incluir a Bíblia no meio. Se você tirar a Bíblia fora, dá uns 2.200 anos. De 48 para cá, a coisa pegou de novo. Mas a moçada ela se mata há muito tempo. Então, assim, são ódios históricos. E se você for fazer um pouco de anedota, quer dizer, a briga lá, quer dizer, quem conhece um pouco de Bíblia sabe, os judeus falam que Isaac, da onde os judeus descendem, é filho de Abraão com a mulher. Os árabes falam que o filho de Abraão com a mulher é o Ismael, e o Isaac é o filho da empregada. Os judeus falam que Ismael é filho da empregada, e o Isaac é filho da esposa. Ou seja, se você levar em conta isso, que é um mito, né? Eu sei que tem gente que acredita, mas que é um mito, a briga é uma briga de primo. Você já viu o primo parar de se odiar? Como em São Paulo a gente fala, por causa de um apartamento na Praia Grande. Não sei qual seria a praia aqui que vocês falariam. Búzios. Né? Não é Búzios. Búzios é uma praia legal, né? Pensa em Búzios menos um. Tá? Não é Búzios. Então, pensa numa praia cheia pra burro, assim, tipo, apartamentos desse tamanho, sabe? Onde você tem mais gente do que areia. Então, assim, isso em São Paulo, vocês têm praia na porta, né? Em São Paulo a gente não tem. Bom, eu vivi muitos anos em Recife, Salvador, sei o que é ter praia na porta. Mas em São Paulo a gente não tem praia na porta. Então, praia paulistano, tem os paulistanos assim que acham que a vida é melhor. De fato, se você conseguir ir pra praia, e se você morar na cidade de praia, você irá à praia todos os dias, né? E que a praia está ali sempre, você não pega trânsito para ir, você não tem que fazer nenhuma escolha, né? Ou vou à praia, ou faço qualquer outra coisa. Então São Paulo tem uma mística, o paulistano tem essa mística, né? Vou para o Nordeste, pisar na areia, né? Vou ter uma vida assim verdadeira. Isso é romantismo também, é um romantismo que eu acho meio iludido, né? Achar que morar perto da natureza vai te salvar. Câncer é tão natural quanto praia. Você esperar da natureza uma salvação, a natureza, quer dizer, a natureza destrói todas as espécies que a gente tenta salvar. Se fosse pela natureza, os pandas não existiam mais. Certo? Então, assim, isso não quer dizer que a gente tem que matar panda. O que eu venho tentando debater no espaço público é, primeiro, não perder o medo da gente levantar questões que... Esse meu livro, que é politicamente correto, é uma prova, pelo número de livros vendidos, é uma prova de que tem muita gente de saco cheio de um certo blá 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 no debate público, certo? E não é gente que cozinha bebê em casa, não é isso, como a moçada do mundo melhor gosta de dizer que é. É gente que está a fim de ler outra coisa, que já percebeu que não é exatamente assim, né? Que está aberta para escutar algum outro tipo de conversa. Na realidade, gente que não está com preconceito nessa área do pensamento. Porque a moçada do mundo melhor é uma moçada puritana, né? Que gosta de demonizar qualquer um que diga diferente. Eu acho que tudo começa com uma bibliografia diferente. E qual é essa grande polêmica que eu enfrentei esse ano, né? Eu normalmente escrevo muito a partir das coisas que me irritam. Ou então a partir de coisas que me encantam, né? Me encantam no mau sentido e no bom sentido. Então eu escrevi um texto que o título era Guarani Caiová de Boutique. Em São Paulo, capital, essa coisa do Guarani Caiová tem um sentido específico que eu menciono no texto, que é muito local. Que São Paulo tem um bairro chamado Perdizes, né? Na Zona Oeste, que é a zona cabecinha de São Paulo, né? Cabecinhas é onde está a moçadinha assim, normalmente mais pura. Sabe aquelas pessoas que quando têm filhos acham que vão conseguir fazer com seus filhos aquilo que nenhuma outra pessoa jamais conseguiu, e que os filhos delas respeitarão os animais, terão os valores certos, e aí vai crescendo, você vai dando com os burros d'água, porque nada como filho para provar que as suas ideias não servem para nada. A melhor coisa que existe para isso é filho. Filho, filha, tanto faz, prova que as suas ideias não servem para nada. E aí quando você está muito movido com aquele coração de que, né, na realidade você começa
começam a dizer para você que você está controlando, reprimindo, oprimindo, né? E aí começa, imagine quando você é casado com uma psicanalista, como isso não acontece, né? Então assim, você está reprimindo, oprimindo, retirando, e aí você descobre que nem sempre as coisas são como você pensa, né? Então tem esse bairro em São Paulo, que é o bairro das Perdizes, que eu gosto de encher muito o saco, eu passo perto dele, moro perto dele todo dia, é o bairro onde fica a PUC, aliás, para dizer mais uma coisa, onde fica a PUC é das Perdizes, né? E tem uma região desse bairro que os nomes de rua são nomes indígenas, tá? Então tem Caiová, Apinagé, Emberê, um monte de nomes, né? E assim, o que acontece normalmente é que o que tenta se fazer é quando você levanta algumas questões, tentam colar em você, como então o Pondé tem 3 índios que trabalham como escravos na propriedade dele. Quer dizer, é isso sempre que acontece. Ao invés de debater argumento, ataca-se a pessoa. Isso em epistemologia a gente chama de argumento ad hominem, né? Quando você ataca a pessoa ao invés de discutir o argumento. E tem uma vantagem quando você é minoria. Eu dou muito esse papo de minoria, né? E eu brinco muito dizendo que eu sou uma minoria oprimida, que sofre preconceito, eu e outras pessoas. A academia é todo mundo, quase todo mundo é moçadinha para o mundo melhor. Principalmente entre os professores. Principalmente entre os professores. E é essa nota aí que eu fui descobrindo. Quer dizer, tem muito aluno a fim de ler outras coisas, mas que não lê porque os professores não põem na bibliografia. Não falam. Então a gente acaba acreditando que, de fato, o único cara que você pode discutir e ler para compreender o mundo contemporâneo é Foucault. É o único cara. Se não for Foucault, ninguém é. Tem Bourdieu, claro. Se não for Foucault e Bourdieu, ninguém mais discutiu o mundo contemporâneo. Não existe nenhuma outra opção, a não ser que se você for uma pessoa malvada. Então, mas esse artigo passou pelo jurídico da Folha. Meu advogado também tinha lido. Eu aprendi a ser cuidadoso depois de umas porradas que eu e outras pessoas levamos, né? Uma colunista mais velha da Folha, minha colega Bárbara Gância, que tem 200 mil processos em cima dela, né? Então, você vai aprendendo com as pessoas que já têm mais experiência na área. Então, esse artigo, eu criticava uma coisa, né? Então eu falava dos índios das Perdizes, né? Que em São Paulo, isso, né, na cidade, todo mundo entende, porque é um bairro onde tem, sabe, tipo, templo budista light. Aqui no Rio também deve ter templo budista light. Que é aquele templo da moçadinha de classe média alta, que está de bode com a avó católica, de bode com o pai judeu, e aí acha que ser budista é legal, porque o budismo não tem opressão, o budismo não tem pecado, o budismo é uma coisa tipo do equilíbrio. Você não sabe onde estão os extremos, como você vai saber onde está o equilíbrio do meio? Então, tem essa coisa que eu chamo de budismo light, né? Porque toda religião, para funcionar, ela pega pesado. Você tem que ter culpa, tem que sentir de alguma forma contido pela sua tradição, senão ela não funciona, né? Senão ela não pega você e não faz operar aquilo que se chama a experiência de sentido que a religião te dá de modo concreto. Então esse bairro, né, lá em São Paulo, ele é conhecido, além de ser o lugar da PUC, e eu conversava com o Felipe ali, eu acho que a PUC de São Paulo tem um perfil um pouco diferente da daqui, não conheço muito bem aqui, mas a PUC de São Paulo, assim, ela é extremamente de esquerda, assim, no sentido de que, sei lá, há uma eu não sei se vocês sabem, a PUC de São Paulo foi invadida em 77, a famosa invasão do Erasmo Dias. Grande parte dos professores até hoje sonha com isso. Na realidade, gostaria que fosse invadida de novo. Eu acho que tem pessoas que sofrem porque a ditadura acabou. E como a ditadura acabou, não sabe mais onde está o mal. Porque nunca leu alguns autores para perceber que o mal, sem entrar no mérito de qual é a substância, blá blá blá, se tem substância, você deve começar, se você for ler os autores antigos medievais, que eu gosto de ler muito, o primeiro lugar que você deve, se você está afim de pensar isso, é se olhar no espelho. É o primeiro. Em você. Não no capital, na igreja católica, na estrutura patriarcal, na estrutura de exploração.
E o problema dessa discussão toda é que, não que não existam problemas com o capital, o capitalismo é o que é, mas ele na realidade ampliou possibilidades de pessoas que eram mais pobres ficarem menos pobres. E você acaba pagando televisão em 50 meses, morre, não acabou de pagar, é assim que é. Né? E eu, outro dia, uma das coisas que eu venho uma vez por mês ao Rio, né, eu faço um trabalho no canal Futura, que é um canal de educação da Fundação Roberto Marinho, e tem um programa na BBC que foi comprado, Porque a Pobreza, né, para ser veiculado aqui também numa versão brasileira. E uma coisa que eu discuti é engraçado, a gente fica se perguntando por que a pobreza. A gente fica se perguntando por que a riqueza, porque a pobreza é que é o normal. A gente sempre foi pobre e miserável. Ser pobre sempre foi o normal. O que é estranho é que a gente tenha conseguido em algum momento produzir uma ampliação da diminuição da pobreza. E como é que isso é realizado? Porque a pobreza é assim, o que é interessante não é saber por que o avião cai. O interessante é saber como é que ele fica voando. Porque ele cair é o normal. O normal é que ele não caia. Né? O estranho é que ele não caia. Por isso que tem gente que tem medo de voar. Porque sabe que o normal é que o avião caia. Afinal de contas, ele é mais pesado do que o ar e é movido por um motor a explosão. E você fica lá durante 10 horas em cima do Atlântico, dentro do negócio desse, que é completamente não natural. O natural é que ele caia. Então, assim, avião cair está para a pobreza, avião voar está para a riqueza. Isso não significa que você deve pegar pessoas e fazer com que elas trabalhem como escravo. É difícil, mas o que eu venho tentando fazer é levantar uma discussão que saia um pouco desse lugar comum, né? E aí você leva porrada de todo lado. Esse texto sobre Guarani, Caiová e Boutique, né, que até agora foi a grande polêmica desse ano, foi um texto que moveu montanhas, né, ONGs, antropólogos, tentando fazer eu perder o emprego é o mínimo, mas assim, eu tenho orientandos, meus de mestrado e doutorado, que sofrem bullying em sala de aula, de outros professores, certo? Por quê? Porque me orientando, me orienta. 2 semanas atrás aconteceu com uma menina. Então, assim, com o tempo eu fui percebendo, na realidade, que a moçada para o mundo melhor é uma moçada que está tudo bem, contanto que você fale o que eles querem que você fale. O que eu estava criticando no Guarani Caiová, de Boutique, né? Vocês sabem, melhor do que eu, que tinha uma época que tinha uma moçada que assinava no Facebook, sei lá, Luiz Felipe Pondé, Guarani Caiová. Né? E o que eu criticava no texto, além do fato de que essa é uma discussão infernal, né? Esse tema de reserva indígena, do que acontece na relação com os índios. Eu acompanhei, inclusive, uma polêmica de um antropólogo americano, escrevi sobre isso recentemente na Folha, o Napoleão Chagnon, estudioso dos Yanomamis, que sofreu bastante perseguição na academia por conta da pesquisa dele entre os Yanomamis. Tentaram destruir porque né, essas coisas acontecem às vezes. Ainda bem que não é isso o tempo todo, senão ninguém aguentava. Né? E eu acho que o melhor lugar da academia, na realidade, é a sala de aula, quando você gosta de dar aula. É o melhor lugar. Porque o que acontece com muita gente das ciências humanas é que o cara vai fazer ciências humanas, ou porque é fácil passar do vestibular, certo? Então, vou fazer, tipo, sei lá, sociologia, sociais, é mais fácil do que, sei lá, entrar em medicina, engenharia, direito. Mas é clássico. Publicidade em São Paulo também é uma, não sei como é aqui, publicidade de São Paulo e jornalismo é disputado a tapa. Não sei se aqui no Rio é assim também. É muito difícil entrar. Mas tem muita gente que entra achando que vai ser um Freud, vai ser um Marx, um Foucault, super famoso, vai ter ONGs com nome, coisas assim. E no final, acaba professor, corrigindo prova, dando aula. E tem uma coisa, né? A relação professor-aluno é uma relação pautada por só você envelhece na sala de aula. Porque os alunos sempre têm a mesma idade. Porque são outros. Mas são sempre da mesma idade. Né? Se você dá aula na graduação, é sempre gente de 18, 19, 20 anos. Né? Mesmo que você dê aula na pós,
também é uma coisa meio que se repete. Então, é uma experiência, às vezes, que quando você não gosta daquilo que você faz, gostar porque gosta. Não porque eu acho que educação vai fazer o mundo melhor. Um dos temas que eu mais discuto é educação. Eu normalmente desconfio de gente que fala que educação vai fazer o mundo melhor, tá? Sabe esse povo que abraça todo tipo de moda? Não tem coisa mais perdida do que pedagogia, assim. Abraça todo tipo de moda. Só aquela coisa que acho que o professor tem... Eu lia recentemente a LDB. A LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Inglaterra, do Reino Unido. E uma das coisas que está lá é que o professor deve ensinar ao aluno a aprender a lidar com seus sentimentos. Tem gente que faz terapia há 50 anos para aprender a lidar com 2 sentimentos. A vontade de matar o pai e de ficar com a mãe. Segundo Freud. Então, imagine você, professor, ter que ensinar os moleques a lidar com sentimentos. Depois, a educação, deve ensinar a escrever português, matemática, geografia, o que é capital do quê. O cara viaja e não sabe qual é a capital, sei lá, da Alemanha, porque estava preocupado, ele tinha que aprender exatamente onde ficavam todas as nações indígenas da América Latina. Porque senão ele é opressor. Né? Senão ele é opressor. Então, assim, eu estava criticando, na realidade, nesse texto, uma coisa que eu acho muito engraçada, que é você defender um modo de vida indígena no Facebook. Quer dizer, o Facebook é uma ferramenta, é um clichê do mundo pós-moderno, certo? Imagina o quanto tem de pesquisa tecnológica naquilo, muito longe do tambor, para ficar no clichê. Agora, você entra numa coisa, e é engraçado porque, assim, talvez perto de você tem um povo pedindo dinheiro na rua que te enche o saco quando você está correndo para o trabalho ou para a faculdade. Mas você está super... E tinha moçada que se pintava. E eu descobri, por causa desse texto, que eu tinha uma grande amiga minha, que se pintava. E eu não sabia. Né? Me avisaram, olha, fulana tem foto no Facebook dela pintada. Como Guarani Caiová, e ela assinou também. Né? Graças a Deus, a velha sabedoria feminina, ela não ficou brava comigo. Né? Ela não ficou brava comigo. A gente acabou dando risada desse negócio, né? Dessa história. A primeira vez que a gente se encontrou, ela virou para mim e falou assim: você foi malvado naquela coluna, né? E a partir daí a gente ficou uma certa saia justa, mas isso acontece também. Às vezes você chuta o saco de quem você não quer, né? Você chuta o saco de quem você não quer. Uma outra área, vou começando a amarrar aqui para vocês fazerem perguntas, uma outra área que eu me dediquei muito nesse texto é justamente a relação entre homem e mulher. Essa é uma área que eu discuto muito na minha coluna, e eu também acho que é uma área em que o debate fica muito maquiadinho, né? E às vezes atrapalha. Veja, a minha intenção, no meu trabalho de debate público como intelectual inserido na mídia, na academia, é falar o que eu penso. Eu falo o que eu penso não porque eu acho que isso vai fazer o mundo ser grande coisa. Eu falo o que eu penso porque eu não sei fazer de outro jeito. É uma questão de temperamento. Eu gosto de falar o que eu penso. E o resultado é que isso, eu fui percebendo que tem um mercado para isso, né? Graças a Deus, tem um mercado para isso. E que isso foi criando um mal-estar, que é o próprio mercado, né? Foi criando um mal-estar porque os agentes daquilo que a gente chama de instâncias de razão pública, né? Seja desde escola de magistratura, eu recebo e-mails de gente que trabalha em escola de magistratura me dando detalhes, por exemplo, do novo Código Criminal, né? Me dando detalhes para que eu discuta isso e traga isso à tona, né? E pessoas que trabalham em academia, em jornais, em televisão, em escolas, que todo mundo fala mais ou menos a mesma coisa e tem uma certa brincadeirinha em que as pessoas
normais, no sentido das que vivem o dia a dia, acabam não tendo representação na discussão, que sofrem uma série de coisas. E, ao contrário do que se imagina, né, a grande parte dos meus leitores é mulher. Porque tem muita gente que acha que as mulheres me odeiam, né? O que é uma piada, porque eu recebo uma piada no sentido de que eu tenho um diálogo, a gente recebe muito e-mail e, claro, a gente não consegue responder todos. Tem uma característica diferente do e-mail de homem para mulher, é que quando o homem quer discutir uma coisa com você, ele vai direto ao assunto, assim. Então, você falou de uma coisa, ele quer discutir com você, então, sei lá, ele quer discutir liberdades na sociedade brasileira. O que é liberdade? Esse problema que a nossa sociedade fez uma opção pela felicidade, pela segurança em detrimento da liberdade. Isso quando você acompanha um pouco a evolução do debate ético, desde o utilitarismo, já admirava o Mundo Novo do Huxley, já pontuava a direção para onde a gente vai, né? Cerceamento da liberdade em nome da segurança e da felicidade. O cara, então, ele vai citar um livro, né? A mulher, normalmente leitora, ela quer falar de liberdade, ela começa falando do dia a dia dela, de que ela tem que levar o filho na escola, e aí ela não consegue trabalhar, e quando a empregada não vem, ou seja, ela está falando de liberdade. Ela até vai chegar lá no assunto teórico, abstrato, mas ela começa por aqui, ó. Isso é uma característica da relação que a gente tem com as mulheres no jornal, né? E no dia a dia na mídia. A forma como a mulher aborda é sempre uma forma que vem permeada por aspectos pessoais. Como se não for assim, você não vale a pena conversar. Ou você não está discutindo a sério, né? Então, uma coisa, nesse livro aqui, tem um texto chamado, um texto que chama-se Ela, né? Que é curto. Também é uma fórmula que a gente foi descobrindo, né? Que eu descobri e a editora achou que funciona muito bem, que é essa coisa de você escrever textos curtos, que a pessoa lê um antes de dormir e tem a impressão que cumpriu a missão. Cumpriu mesmo, porque leu todo o texto antes de dormir. Ele tem 2 páginas, 1, 3, e o tema ele foi discutido, é a estrutura do ensaio, né? O modo do ensaio, quando você lê a teoria do ensaio e tal, que você meio que aquilo que você quis desenvolver naquele texto, você desenvolveu. Então tem um texto que se chama Ela, que é um texto muito curto, que na realidade, veja como são as coisas, né? Eu, quando escrevi esse texto, eu estava um dia num restaurante em Tel Aviv, 2009, numa viagem a passeio, num restaurante do clube de tênis de Tel Aviv, bem específico. Na realidade, eu falo sempre de coisas que são muito concretas. Eu acho que isso ajuda a gente se comunicar e ajuda, inclusive, a destruir uma imagem que no começo aparecia um pouco lá por volta de 2005, 6, 7, e que tentaram colar em mim, que era a imagem que era um reaça. Um sujeito que odeia jovem, odeia gay, odeia mulher, odeia negro, que é uma idiotice, mas que tentam colar. Até hoje tem gente que tenta colar, né? E a intenção é simplesmente tirar você do debate público, não é nenhuma outra intenção, é só essa. Na vida, quando você estiver analisando uma coisa, comece pelas hipóteses mais ordinárias. Sempre. Vaidade, inveja, tesão, ou o cara é broxa, e aí ele fala muito mal de mulher porque ele é broxa. Não comece pelas grandes teorias. Comece pela inveja que o cara tem do outro, porque o outro ganha mais dinheiro e pega a mulher mais bonita. Comece por aí. Porque é aí que começa tudo. É assim que é. Comece pela raiva que uma tem da outra, porque a outra é mais bonita que ela, e aí no dia que ela descobre que ela é mais inteligente, então aí matou. E se ela for bonita ou mais for burra, ele tem um truque. Mas se ela for mais bonita e mais inteligente, além do mais, se ela for generosa e modesta, aí é insuportável. Porque se a mulher é mais bonita e mais inteligente, ela tem que ser pelo menos nojenta. Porque aí você pode se achar mais legal. Então, assim, a nossa natureza humana é uma natureza humana sofrida. É difícil, né? E é dessas coisas que eu falo. E
nesse texto, então, eu lembrei dessa imagem. Eu estava num restaurante e tinha uma mulher sentada numa mesa próxima de mim. E Israel quente, era outubro, né? Mas Israel quase quente, quase o tempo inteiro, né? Estava quente e ela estava com uma saia mais ou menos curta e ela suava, né? Ela suava. E ela dobrava a perna para um lado, dobrava para o outro. Estava conversando com um cara na frente que devia ser meio entediante. Ela estava suando, né? E o cara estava falando muito. Um casal em que o cara está falando muito é problema, né? Que não deixa ela falar, né? Que não deixa ela falar hora nenhuma, que ela tem que ficar ouvindo. Então, assim, eu escrevi um texto onde eu colava, não conheço essa mulher, né? Foi uma personagem que eu vi, que eu colava nela um certo tédio feminino com relação a homens que, no final das contas, acreditaram muito na história de que tudo vai dar certo se você virar um carinha moderno, certo? Um carinha que, agora, a partir de hoje, eu vou ser só um cara sensível. Aí eu escrevo no texto que a mulher não suporta muito a sensibilidade masculina depois da página 3. Né? Eu lembro de um episódio daquela série antiga Friends, sabe? Tem um episódio em que o Bruce Willis participou fazendo o papel de um candidato a namorado de uma das meninas lá. E ele estava fazendo tipo personagem, mas era o Bruce Willis, assim, tipo, né? Portão, poderoso, seguro. E aí ela começa a encher o saco dele de que ele tinha que fazer terapia, porque isso era uma coisa muito antiga. Homem assim. E ele começa a fazer terapia, sei lá, e aí ele começa a falar da mãe dele. Um belo dia eles estão na cama, ele deita no colo dela e começa a chorar. E falar da mãe dele, e ela começa a ficar de saco cheio. Ela diz, não era bem isso que eu tinha na cabeça. Então eu falo disso nas relações entre homem e mulher. Né? Essa fala da mulher, não era bem isso que eu tinha na cabeça. Na realidade, ela não sabe direito o que tinha na cabeça. Ninguém sabe direito o que tem na cabeça. Né? O fato é que você tem uma série de dificuldades que passam por essa coisa da mulher que fala que os caras hoje não tem mais pegada. Se fala aqui no Rio assim? Também? Sabe que o cara não tem pegada, né? Que é um jeito elegante para dizer que o cara não tem pegada. Né? São duas palavras-chave. Não tem nem pegada nem atitude. Atitude é mais no plano metafísico, pegada no plano mais físico. Né? E que as mulheres ficam de saco cheio com isso. Né? E eu colei nessa personagem, nessa figura que chamava de ela, né? No texto, e que, em que ela reclamava no suor dela, na realidade era o suor de um desejo que não encontrava a resposta do cara que estava na frente lá, preocupado em falar para ela sobre seus conteúdos e sua subjetividade, né? E que ela estava de saco cheio daquilo. Olha, os medievais do século XI e XII, discutindo o amor cortês, tem um livro em português publicado pela Martins Fontes chamado Tratado do Amor Cortês, de época, século XII, em que ele diz que o bom amante nunca deve falar demais. O homem nunca deve falar demais. Porque se ele falar demais, a mulher se cansa dele. Obrigado. Deixa eu ver as perguntas.